Bom dia, fiel. Boa segunda-feira a todos. Bom trabalho a todos. Uma semana que começou de forma bizarra pro Corinthians. Terminou, né, na sexta-feira com um 5-1 absolutamente medonho, vexatório, patético, armagedônico, apocalíptico. Não sei mais nem como qualificar aquele lixo que foi. A começar pela escalação do Mano com Bidu e Fábio Santos, 2 lateral esquerdo. Que coisa ridícula. Ah, mano, jogou lá. Tá. Tem muito moderninho, né? Aliás, os moderninhos que defendiam o Thiago Nunes, lembra? E tinha de idiota que defendia Thiago Nunes, rock and roll. Manda o Ralf embora e traz o Cantígio. Essa turma acho que entende de futebol, mas ainda bem que a gente tem memória, né? Sucesso do Thiago Nunes no Botafogo mostra isso. Grande gênio. Como não tem muito gênio por aí, né? Mas enfim, vamos falar do Corinthians, que é o que nos interessa, aqui no Bom Dia Fiel. Sexta-feira teve aquela vergonha, no sábado a gente acompanhou tudo para vocês aqui no canal Blog do Vitão, as eleições, como é bom fazer jornalismo e não fazer panfleto, né? Aí você informa a verdade para as pessoas, sem puxar o saco. E agora vai o Duílio, depois da admissão patética dele, para ele ser elogiado, ele vai ter que convidar pessoas para fazer pergunta que ele quiser e escolher as pessoas, né? Porque que coisa, que final de mandato do William fazer uma entrevista que ele escolhe quem faz pergunta, né? Que coisa absolutamente lamentável e vergonhosa que nem o Vadielu teve coragem de fazer. Aliás, Vadielu, o pior presidente da história do Corinthians, né? Vocês podem criticar o Duílio à vontade, mas dizer que ele é o pior da história, tem que lembrar do Vadielu. Agora, nem o Vadielu deu uma coletiva, uma entrevista, um Roda Viva, que ele escolheu, olha, quem vai fazer pergunta é esse, tá? Só vou chamar meu... Pelo amor de Deus, né? Que coisa deprimente. Mas vamos falar do Coringão? E da rodada. Além do 5-1, deixa eu pegar para vocês, porque teve 9 jogos, hoje tem Goiás e Cruzeiro, tem que torcer pro Goiás e Corinthians, hein? Todo o resultado é ruim, mas a vitória do Cruzeiro é o pior resultado possível. Mas vamos lá. Rodada, além do Corinthians de forma patética na sexta-feira fazer aquilo ali, teve. Como é chato esse aplicativo, eu vou abrir, toda hora entrar anúncio. Além do na sexta-feira, o 5-1 do Bahia na Neoquímica Arena, no sábado, um resultado ruim para o Corinthians, que foi o empate do Vasco na Baixada, né, contra o Atlético Paranaense, quer dizer, podia ser pior, podia ser a vitória do Vasco. Mas o empate, o Vasco está 42, o Corinthians 44, o Vasco recebe o Corinthians amanhã. Se vencer, passa o Corinthians em ponto, além de vitórias, né? Fluminense e Curitiba. Fluminense não tem nada a ver com o Corinthians, o Curitiba matematicamente caiu, mas já não passaria o Corinthians, então não mudou nada para o Corinthians. Ontem, Botafogo 1, estava ganhando até os 45 do segundo tempo, Botafogo que seria líder. E aí, Botafogo com o Thiago Rock'n'Roll Nunes, né? Essa aberração. Cedeu o empate para o Santos, 1-1. Com esse resultado, o Santos vai a 42. 43, o Santos, 42 ou 43, deixa eu ver aqui para não falar bobagem. O Santos tem 43, está um ponto do Corinthians com uma vitória a mais. Ou seja, se o Corinthians perder, o Santos empatar, o Santos passa o Corinthians. Também tivemos Galo e Grêmio 3-0 para o Galo, que não quer dizer nada. São Paulo e Cuiabá 0-0. São Paulo foi a 47, o Corinthians está em 44, mas São Paulo tem vitórias a mais. Então, ainda que o São Paulo perca um jogo, o Corinthians ganhe, não passa o São Paulo. Outro resultado péssimo, que foi Inter 1, Bragantino 0. Com isso, o Inter foi a 46, ultrapassou o Corinthians. Com 46 no número de vitórias, o Inter dificilmente cairá. Se o Corinthians empatar 2 jogos e for para 46, não passa o Inter no número de vitórias. Tem ganhado o próprio Inter se perder para o Vasco para chegar a 47. Fortaleza e Palmeiras 2-2. Esse resultado é óbvio que todo o Corinthians estava sendo Fortaleza, mas o empate do Fortaleza não foi de todo ruim, porque o Fortaleza fica com 45 pontos, o Corinthians tem 44. Só que o Fortaleza tem 12 vitórias, o Corinthians 10. Se o Corinthians empatar um jogo, o Fortaleza perder, o Fortaleza continua na frente. Mas enfim, Fortaleza pelo menos ainda está nessa briga ridícula aí contra o rebaixamento. América 0, Flamengo 3. Aliás, é uma vergonha completa a inversão de mando que aconteceu em América. Flamengo não é exclusividade do América, né? Vendeu o mando de campo quando não tem mais chance. Mas essa é uma aberração, uma vergonha que a CBF autoriza e dizem que pontos corridos é justo, que é todo mundo contra todo mundo. Não é, né? Porque tem time quando já joga a vera contra uns times e contra outro, vende o mano para ganhar dinheiro. É um escândalo que aconteceu nessa rodada. Aconteceu já várias vezes no Campeonato Brasileiro, né? Os times do Paraná, quando estão fora, jogam contra os paulistas em Maringá, lá da Renda.
O América não tem, na realidade teria menos torcida que o Flamengo em qualquer lugar, inclusive em BH, como teve menos torcida que Corinthians, que São Paulo, que Palmeiras, que Vasco, mas pelo menos jogar no seu campo, não é um escândalo. Mas eu vi pouquíssimo, hein? Eu vi pouquíssimo barulho sobre isso, porque não é mais, não dá muito engajamento, né? Você é xingado se você falar a verdade contra, no caso, o Flamengo, que tem a torcida maior que a do América. Mas foda-se o que vão falar ou não, eu não tô aqui para agradar ninguém, né? Tá achando muita gente que já faz as coisas para agradar os outros. Goiás e Cruzeiro jogam hoje. É bom para o Corinthians que o Goiás ganhe ou empate, pelo menos. Se o Cruzeiro ganhar, ultrapassa o Corinthians em número de vitórias. Rodada patética do Corinthians. E na próxima rodada, a gente vai falar amanhã os palpites e tal para vocês. O Corinthians visita o Vasco. Se o Corinthians perder para o Vasco, um jogo complicadíssimo. Além do Vasco chegar a 45, deixar o Corinthians 44, o Santos recebe o Fluminense que tem uma melhor campanha, comandante péssimo fora de casa. Pensando no Mundial, o Santos é favorito nesse jogo. O Santos passaria o Corinthians em caso de vitória, até o empate se o Corinthians perder. Flamengo e Atlético não interessa o Corinthians, Bahia e São Paulo. Bahia e São Paulo. Alguém acredita que o Bahia não vai vencer esse jogo? Eu não acredito. O São Paulo não tem nenhuma vitória como visitante, tá meio ritmo de férias e não acredito que pontuará na Bahia. Ficarei surpreso se acontecer. Cuiabá e Inter interessa ao Corinthians. Cuiabá vencer, mantém o Inter ainda com alguma chance aí com 46, mas eu sinceramente não considero esse jogo. Palmeiras e América não interessa ao Corinthians. Coritiba e Botafogo também não interessa ao Corinthians. Na quinta-feira vai ter Grêmio e Goiás. O Grêmio, que depois de perder para o Corinthians tomou 3 do Atlético, tem que vencer o Goiás, que aí rebaixa o Goiás, né? Aí fica uma vaga só. Cruzeiro, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está em queda livre no campeonato, mas esse jogo é sem público no Mineirão. Um empatezinho do Atlético já ajudaria bem. Bragantino e Fortaleza. Esse Bragantino que depois que falou, pode ser campeão, não fez mais nada no campeonato. Se o Bragantino vence e mantém o Fortaleza 45, seria um resultado importante para o Corinthians. Mas enfim, falamos demais do futebol masculino do Corinthians, que é uma vergonha completa, né? Então vamos dedicar. Aqui no canal Blog do Vitão, em parceria com a Rádio Coringão, a gente transmitiu o Campeonato Paulista, como transmitiu a Libertadores. Transmitimos os dois jogos, a derrota na Vila Belmiro e a goleada de 4-1 ontem no título do Corinthians. Parabéns, então, às as Brabas, campeã, tetracampeões paulista de futebol, né? Parabéns aí, Gabi Zanotti, que não fez gol, a veterana, mas comemorou muito, Tamires, enfim, Jennifer, que entrou e fez o quarto gol. Eu vou falar aqui quem fez os gols, para não falar. São muito gol do Corinthians, né? Para não esquecer nenhum. Os gols foram marcados por Jaqueline, o primeiro, né? A zagueirona Tarciane gigante fez 2-0. Duda do São Paulo fez um golaço, 2-1, que levaria para os pênaltis. Aí Vitória Albuquerque e Jennifer transformaram o show em goleada. Mais de 40 mil pessoas em Itaquera. 4-1 Corinthians, uma festa do time do povo no feminino. Enfim, o São Paulo não vence Itaquera em qualquer modalidade, qualquer gênero, né? Mas enfim, parabéns ao Corinthians, parabéns às Bravas. Vamos ver o que vai acontecer agora no novo mandato aí. A partir do ano que vem com Augusto Melo, Cris Gambaré soltou uma nota na véspera da eleição criticando o futuro do Corinthians. Corinthians que também não vive a paz atual, né? Porque depois da palhaçada do elenco profissional, naquele circo nojento, asqueroso, ignóbil, fétido, de abraçar o Cuca ali, porque queriam manter o Cuca apesar de tudo. Aliás, a questão do Cuca é a maior estupidez, vai acabar o triênio do Willi em dezembro. Qual foi a maior estupidez? A hora que teve bobagem nesse mandato, assim, para preencher 18 papéis ao maço. Mas a contratação do Cuca, a aberração, cuspir na própria história do clube, é algo inacreditável. Chupa fiel quartel, Corinthians campeão no futebol feminino, tá certo? É isso, por hoje é só. Bom dia, fiel. Até o próximo vídeo.